Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Religião dos Espíritos. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, a você, internauta, que está se ligando conosco pela primeira vez. Receba o nosso abraço fraterno. É com muita alegria que estamos nos preparando para mais uma leitura deste livro que tem trazido muitas orientações, muitas luzes para o nosso conhecimento. O livro Religião dos Espíritos foi psicografado na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Durante as reuniões públicas, o grupo selecionava as questões do Livro dos Espíritos, comentavam entre si e, no final, Emmanuel trazia os esclarecimentos que vêm da espiritualidade. Então, é um motivo de muita alegria, de muita esperança, nós podermos refletir um pouco sobre as questões do Livro dos Espíritos e a lição ou as lições que Emmanuel tem trazido para nós nesta obra, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos preparar fazendo uma prece, confiantes em nossos espíritos protetores, os amigos espirituais que nos acompanham, e elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Senhor, nós estamos nos preparando para mais um momento de estudo, de aprendizado, na busca deste alimento espiritual que nos sustenta em nossa caminhada evolutiva. Contamos, Senhor Jesus, com o amparo dos teus missionários e com a tua bênção, com a tua luz, para que possamos aproveitar bem esses momentos, que a tua paz e a tua luz estejam junto de cada um de nós. Assim seja. Lição número 51, Felicidade e Dever. Foi na reunião pública do dia 13/7/1959. Comenta sobre a questão 922 do Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec: a felicidade terrestre
é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Resposta: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Muito fácil para o nosso entendimento. Talvez tenhamos ainda alguma dificuldade para sentir esta realidade no nosso dia a dia. Porque nós confundimos muitas vezes o nosso bem-estar material com o nosso sentimento de elevação espiritual. Pois nós ainda estamos bastante apegados às coisas da matéria. Mas se nós refletirmos bem e procurarmos ter maior discernimento, o que nós necessitamos para o nosso equilíbrio das forças físicas, aquilo que a providência divina nos coloca ao alcance, para nos mantermos em condições de cumprir as atividades diárias, nós então vamos entender que o que nos basta é o necessário para sobrevivermos. Mas a nossa dificuldade está justamente em identificar qual que é o limite desse necessário. Não é assim? Com relação à vida moral, isso pode se tornar até certo ponto uma incógnita, porque consciência tranquila para nós, espíritos endividados, espíritos que têm um passado bastante complicado, podemos dizer que não está totalmente tranquila a nossa consciência. Mas poderemos também atingir um ponto de relatividade com relação a essa tranquilidade da nossa consciência. Uma vez que nós entendemos que somos criaturas a caminho da perfeição, que nós estamos sujeitos a erros, que nós já erramos muito mais quando nós não tínhamos o conhecimento que temos hoje. E então é exercitar uma autocrítica, mas conscientes do que aquilo que nós hoje trazemos como uma verdade, como um apoio para nós mantermos o nosso equilíbrio moral, nós então poderemos dizer que estamos com a consciência tranquila, uma vez que estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para realizarmos o cumprimento do nosso dever. E então é para nós um ponto de reflexão. O que nos basta
nas necessidades materiais, transitórias, enquanto estamos aqui encarnados. E exercitando os sentimentos de amor ao próximo, de complacência para com as fraquezas alheias e favorecendo o nosso próximo de acordo com aquilo que nós temos capacidade, não é? E então, esta pergunta de Allan Kardec exige algumas reflexões de cada um de nós individualmente com relação a esta felicidade, que ela é relativa conforme a nossa condição que estamos sobrevivendo aqui na Terra. Né? O que para nós, muitas vezes, é uma felicidade ou infelicidade, para outras pessoas, conforme as condições que elas estão vivenciando, pode se tornar também uma felicidade ou uma infelicidade. Por exemplo, nós poderemos ter condições de sobreviver na nossa manutenção do corpo físico, com uma boa vestimenta, com o alimento necessário para abastecer as forças físicas, o nosso bem-estar. Mas existem irmãos que não têm aquilo que nós estamos tendo como oportunidade desse bem material. Irmãos que estão passando necessidade muito diversas da nossa, que às vezes não têm condições de se alimentar direito, uma vestimenta adequada ao clima em que ele vive, à sua moradia, porque muitos habitam fora de casa, não tem uma casa, não tem uma habitação para se proteger da intempérie. E então varia muito, conforme seja essa posição de cada um. Não é assim? Mas então, quando os Espíritos nos esclarecem, se todos nós temos a posse do necessário para sobreviver, é o que nos basta. Não é? Mas isso relativamente às coisas materiais, temporais, não é? Transitórias. Com relação à vida moral, à vida de espírito imortal, é a nossa consciência tranquila, a fé no futuro. Saber que aquilo que nós estamos realizando hoje vai nos trazer segurança daqui a algum tempo, ou para a eternidade. Não é assim? E então fica para nós estas palavras de Allan Kardec e do Espírito da Verdade. Vamos ver o que Emmanuel está trazendo para nós com relação a essa questão. A procura da felicidade assemelha-se, no fundo, a uma caçada difícil. Taxando-a por dom facilmente apressável, há quem a procure entre os mitos do ouro, enferrujando as mais belas faculdades da alma, na fossa da usura. Há quem dispute no prazer dos sentidos, acordando no catre da enfermidade. Também há quem lhe suponha a presença na exaltação do poder terrestre, acolhendo-se à dor de extrema desilusão.
e também quem a busque na retenção do supérfluo, apodrecendo de tédio em câmaras de preguiça. Não há felicidade, contudo, sem dever corretamente cumprido. Observa, pois, o dever que a vida te incumbe. Vê-lo-ás, hora a hora, no quadro das circunstâncias. Na fé que te pede serviço, no serviço que te roga compreensão, no ideal que te pede caráter, no caráter que te roga firmeza, no exemplo que te pede disciplina, na disciplina que te roga humildade, no lar que te pede renúncia, na renúncia que te roga perseverança, no caminho que te pede cooperação, na cooperação que te roga discernimento. Por mais agressivos se façam os empeços da marcha, não te desvies da obrigação que te recomenda o bem de todos, sempre que puderes e quanto puderes, seja onde for. Porque te mostres leal a ti mesmo, é possível que a maioria te categorize à conta de ingrato e rebelde, fanático e louco. A maioria, no entanto, nem sempre abraça o direito. Não podemos esquecer que no instante supremo da humanidade, ela, a maioria, estava com Barrabás e contra o Cristo. Cumpre assim teu dever e, tomando da terra somente o necessário à própria manutenção, de modo a que não te apropries da infelicidade dos outros, estarás atingindo a verdadeira felicidade que fulge sempre como bênção de Deus na consciência tranquila. Estamos observando nessas palavras de Emmanuel que a felicidade é uma conquista individual que cada um de nós estamos em plena condição de ter esta felicidade relativa ao nosso aperfeiçoamento, não é? Porque nós temos o sonho de uma felicidade que pode estar, como Emmanuel está dizendo aí para nós. Emmanuel nos mostrando, muitas vezes imaginando que a felicidade é a posse do ouro, a abastança, para que possamos esbanjar todos os prazeres temporais aqui do plano físico. Mas Emmanuel está dizendo aí que nós, quando fazemos essa busca, estamos enferrujando as mais belas faculdades da alma,
Porque o apego às coisas da matéria, essa adoração que nós temos com os prazeres mundanos, vai nos acarretar a força da usura, que chega o momento em que não temos sentido e motivação para que a nossa alegria se transfira para a alma, uma vez que tudo se identifica com os sentidos do corpo físico. É assim? E então é importante nós refletirmos. As faculdades que nós trazemos na alma é o que vai nos proporcionar, conforme o nosso empenho, a nossa busca, para o autoconhecimento e o exercício dessas faculdades da alma. E não deixar com que a posse dos bens transitórios seja um obstáculo ao desenvolvimento dessas faculdades. Não é? Vamos lembrar quando Jesus nos fala: o reino dos céus está dentro de vós. Entendemos nós que o reino dos céus é a felicidade que nós buscamos. É essa caçada tão difícil que Emmanuel está se referindo aí. Né? E então, para que nós possamos fazer com que esse reino dos céus se manifeste em nossa alma, nós temos que desenvolver, descobrir o que trazemos nessas faculdades que são atributos do ser imortal e não das coisas transitórias aqui do corpo físico e tudo o que está no mundo material. E assim nós vamos descobrindo quantos valores nós trazemos na nossa intimidade, né? No nosso mundo íntimo. E então Emmanuel traça essas linhas, nos mostrando que tudo o que nós estamos ligando, tendo somente a percepção para os sentidos transitórios, nós vamos ter uma certa desilusão em algum momento, não é? Porque é uma felicidade muito fictícia, muito passageira. Vamos analisar. Por mais longa que seja a nossa existência aqui no plano físico, se nós vivermos bastante tempo somente desfrutando as coisas melhores do mundo, esbanjando riqueza, conforto, luxo, prazeres da carne, o que é 80, 100 anos de vida em comparação com a eternidade. Então, o que vai trazer para nós a felicidade está tudo o que se refere à nossa eternidade, de espíritos imortais. Porque tudo o que concerne às forças físicas terão um fim em qualquer momento. Não é assim? Mais cedo ou mais tarde, teremos que deixar tudo para trás. É o que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus, né? Não acumuleis tesouros na terra, onde os ladrões o roubam e a ferrugem os corrói. Não é assim? Mas Emmanuel está mostrando para nós que nós poderemos alcançar essa felicidade relativa no dever corretamente cumprido. Olha que interessante. E então é aquele bem-estar que nós temos conosco mesmo. Sempre que nós estamos
cumprindo os nossos compromissos e oferecendo o melhor de nós em favor do nosso semelhante. Não é? Então nós estamos vendo Emmanuel dar exemplo. A fé que pede serviço, porque a nossa fé sem o trabalho não vai ter sentido nenhum. Nós falarmos que temos fé, que temos confiança em Deus, mas se nós não colocarmos mãos à obra, de que vai valer a nossa fé? Não é assim? E então, o serviço que roga compreensão, tudo isso ligado aos nossos compromissos no dia a dia. Não é? Então, como lembramos daquela passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo e, em seguida, para com o próximo. E no cumprimento desse dever para conosco e para com o próximo, nós estaremos com a nossa consciência equilibrada, tranquila. Não é assim? Para que nós possamos, então, sentir a presença da felicidade que nós estamos suscetíveis de alcançar. E então Emmanuel nos incentiva. Por mais agressivos se façam os empeços da marcha. Por quê? Sempre estaremos encontrando alguns obstáculos, alguns desafios, não é? Alguns testes para a nossa perseverança. E então Emmanuel nos diz: não te desvies da obrigação, que te recomenda o bem de todos. É muito importante refletirmos sobre isso. Então, é aquela frase. Desculpa, gente. É aquela frase que nós aprendemos com as lições de Jesus. Fazer aos outros tudo aquilo que nós desejamos que os outros nos façam, ou que quereríamos que os outros fizessem por nós. Porque a prática do bem deve ser incondicional, sem esperar reconhecimento, sem esperar retribuição. Esse é o bem verdadeiro, não é assim? E então Emmanuel encerra dizendo para nós: cumpre assim teu dever, tomando da terra somente o necessário para a própria manutenção. É o que nos basta, não é? Termos a posse do necessário para nos manter enquanto estamos aqui, nesse planeta, a caminho da nossa evolução. Não é isso? De modo a que não te apropries da felicidade dos outros. Né? Muitas vezes nós queremos ter o que os outros têm, sem saber se nós estamos preparados ou se aquilo realmente vai trazer felicidade para nós. Né? Então não devemos preocupar com as posses alheias, mas aquilo que nos basta para a nossa sobrevivência, o nosso necessário. Né? Estarás atingindo a verdadeira felicidade. Olha aí, muito importante, né? Porque essa felicidade, ela traz para nós o bem-estar. E sempre como bênção de Deus
na consciência tranquila. Olha, tudo gira em torno da nossa consciência, né? A voz da nossa consciência é o guia que nós temos para nos sentirmos em paz, confiantes na nossa caminhada. Concorda? E então, meus irmãos, é isso. Precisamos refletir e analisar. Se estamos valorizando mais as coisas transitórias ou procurando firmemente compreender as nossas necessidades espirituais. Não é? E no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, temos tantas orientações que nos dão o respaldo que nós precisamos, as luzes, para que nós possamos prosseguir em busca da nossa perfeição, em busca da nossa paz interior, não é? Então fica aí esta mensagem de Emmanuel, as palavras de Allan Kardec e dos bons espíritos. E agora nós vamos fazer uma prece. Dá licença. Vamos fazer uma prece agradecendo aos nossos amigos, companheiros espirituais, agradecendo a Jesus e a Deus, nosso Pai. Senhor, nós estamos agradecidos por esse aprendizado, por esses momentos de reflexão, que possamos fazer com que essas luzes sejam referências para a nossa caminhada. E assim, que possamos também auxiliar aqueles irmãos que ainda estão com dificuldades, que possamos ser solidários, amparando, orientando, oferecendo a mão amiga. Em teu nome, Senhor Jesus, com muita alegria nesta caminhada terrena. Que a tua paz, a tua luz, permaneça em nossos corações. Obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos agradecidos pela companhia de todos, por esses momentos de reflexão. Até uma próxima oportunidade, com a permissão de Deus. Gratidão, muita paz a todos.